Fala galera do Razão, tudo bem? Hoje tinha live, mas acabou não tendo porque eu tive que viajar a trabalho, então eu tô aqui no hotel, a internet é bem ruim, pode ser que dê uma chiadeira aí no seu áudio, no microfone, mas é porque a internet aqui é bem ruinzinha mesmo, então não dá pra fazer live, mas deu pra fazer vídeo, eu tô subindo esse vídeo aqui com o maior sacrifício, mas vamos falar sobre Fortaleza. Mas o momento daqueles, né, na era Vojvoda, que a gente sempre vê que o Fortaleza fica desinteressado da partida. Foi vergonhoso a partida que o Altos fez contra o Altos ontem, o Fortaleza fez contra o Altos, porque já vinha também de uma carga negativa do Clássico Rei, que perdeu do Ceará por 2-1. Então foram duas partidas com 2-1, o goleiro falhando, o goleiro que é a nossa referência, falhando em duas vezes em cada jogo, e o nosso capitão pedindo desculpas ao final da partida. E eu acho que o Tinga está pedindo muita desculpa nesse momento da carreira dele com a camisa do Fortaleza. Mas eu queria saber, eu estava falando hoje, discutindo assim, de uma maneira pacífica e tranquila, nos grupos, e a galera estava falando sobre, pô, é sempre assim que o Fortaleza sempre tem esse marasmo no começo da temporada. Então eu fui resgatar, ver se realmente tem isso, e por que que acontece isso desde que o Vojvoda chegou por aqui, ou desde quando ele começou uma temporada com o Fortaleza. É mais ou menos nesse mote que o vídeo vai sair hoje, eu espero que vocês gostem, e a gente vai chamar a vinheta e a gente fala dele já já. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Boa! Primeira coisa que eu quero falar para você deixar aquele velho like, se inscrever no canal, porque a gente mesmo assim, mesmo tendo dificuldade aqui de produzir o conteúdo, às vezes por conta de nossas agendas mais importantes de trabalho e tal, a gente tenta fazer da melhor forma e eu espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ou até compartilhem se vocês acharem interessante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas no teu grupo de WhatsApp, onde a galera está falando muito sobre essa questão do Fortaleza ter essa relação do começo da temporada, desinteressada. Então, vai valer o debate se você colocar, compartilhar nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. O que importa é que você deixe o like, se inscreva no canal, que a gente está tentando fazer o conteúdo da melhor forma possível e trazendo um pouco de razão a todo esse desespero, um pouco até, do torcedor tricolor, e eu me incluo também nisso, por uma partida tão abaixo ou duas partidas tão abaixo. Até uma semana atrás estava tudo certo, né? Tava tudo bem, o Fortaleza vai ganhando, classificado em primeiro colocado na Copa do Nordeste, classificando também em primeira colocação do Campeonato Cearense no geral. E com dois jogos em menos de uma semana, o Fortaleza perdeu as duas lideranças. Sim, o Fortaleza perdeu a liderança geral do Campeonato Cearense, porque ele perdeu para o Clássico do Ceará. O Ceará foi a 15 pontos, o Fortaleza continuou com 12 pontos. E agora o Fortaleza não é mais líder do seu grupo porque perdeu a partida e o Sport encostou em terceiro, mas o Vitória já assumiu a liderança. E aí tem um confronto no dia 19 para Vitória e Fortaleza. Eu falei no pós-jogo de ontem que agora o Fortaleza vai ter que dar uma se viradinha para voltar com essa liderança, porque a liderança, você sabe muito bem, na Copa do Nordeste, ela leva os jogos únicos das quartas e talvez das semis para dentro do Castelão, e onde o Fortaleza tem muita vantagem, assim eu acredito. Mas, como eu falei lá no começo na abertura, como é que a gente vê esse começo de temporada do Fortaleza? Toda a vida o torcedor se chateia pela falta de, talvez, vontade mesmo do time. Eu vou destacar duas coisas aqui que é para um debate a gente continuar esse vídeo. Eu acho que ontem o gramado era ruim, todo mundo sabe disso, mas não é desculpa. A iluminação era muito fraca também, e aconteceu um fato que pouca gente está falando, que eu acho que também fez com que os jogadores baixassem ainda mais a intensidade. Parecia que o Fortaleza não queria estar lá, para começo de conversa. Mas depois que aconteceu a lesão do Sacha, os jogadores diminuíram muito mais ainda o seu perfil de marcação, de intensidade, ataque. Porque antes da lesão do Sacha, ocorreu 2 ou 3 ataques do Fortaleza. Depois não aconteceu mais no primeiro tempo. Até que foi para o segundo tempo, acho que teve uma conversa bem longa no vestiário, tanto que o quarto árbitro chamou o time, o Vojvoda, para voltar ao gramado, e daí eles voltaram e já fizeram o gol logo na sequência. Depois diminuiu de novo a intensidade. Eu acho que ontem
no jogo contra o Altos, isso mexeu um pouco com os jogadores. Por exemplo, eu vi jogadores bem abaixo que geralmente eles jogam razoáveis. O Breno Lopes, por exemplo, não estava jogando bem. O Kaiser estava totalmente desconectado, né, da partida. Caleb tentou, mas muito pouco, né, a situação do Caleb. Então, assim, não sei se a lesão do Sacha tem algo a falar com o elenco, no sentido de, pô, não vou me arriscar muito aqui não, porque se eu perco aqui uma lesão muscular, eu acabo ficando fora de 2, 3 meses na temporada, um mês, sei lá, não sei quanto tempo o Sacha vai ficar. Então vou diminuir aqui o ritmo. E o ritmo já estava muito diminuído, né? Essa é a grande realidade. Então, eu quero botar isso na mesa, não acho que é uma desculpa, mas também acho que é relevante, porque quando um companheiro de trabalho se machuca, lógico que olhando para o jogo, olhando para uma terceira rodada de Copa do Nordeste, que talvez não é tão interessante para os jogadores, eles estão mais de olho em jogos maiores, jogos grandes, etc. E o cara se machuca, já muda um pouco do contexto do se entregar na partida, na minha opinião. Mas é um detalhe. Nada justifica, eu repito, tá? Antes que as pessoas entendam o que elas querem e o que eu estou querendo falar não é isso. É que nada justifica a partida preguiçosa que o Fortaleza fez. Eu tenho alguns dados que eu fui coletar durante a era Vojvoda. E a era Vojvoda que é aquela era de 2022 para cá, quando começa a temporada com o Fortaleza. Por que eu não coloquei 21 aqui, o ano de 2021? Porque ele não começou no Fortaleza. Quem começou no Fortaleza foi o Wenderson Moreira, né? E por conta da saída da Copa do Nordeste para o Bahia, o Vojvoda foi contratado e o Wenderson foi demitido. Lembrando que o Emerson salva, o Emerson Moreira salva a gente do rebaixamento e depois ele é muito criticado e todo mundo queria que ele saísse já no começo da temporada, a diretoria segurou e aí acabou que na Copa do Nordeste ele caiu. Enderson Moreira, desculpa, eu tô falando no Emerson, né? Enderson Moreira. E aí aconteceu do Vojvoda chegar. Mas vamos falar de 2022 para frente. O Vojvoda chega, faz toda a espetacular campanha do Campeonato Brasileiro de 2021, campanha espetacular também na Copa do Brasil, e 22 começa a temporada com o Vojvoda trabalhando assim diretamente no montagem do elenco e entendendo o contexto de estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e até Libertadores, porque ele classificou em 2021. Então, em 2022, eu fui olhar aqui perto dos clássicos, onde o Fortaleza tem muita desvantagem hoje para o Ceará. Então, eu vou trazer na tela aqui alguns jogos de 2022 e 2023 que remontam um pouco daquilo que eu quero falar aqui nesse vídeo, que é por que o Fortaleza se desinteressa no começo da temporada por alguns jogos. Então, 2022, aqui do seu lado, ó, você vai ver que o Fortaleza no dia 5 de fevereiro de 2022, ele empata em 1-1 com o Ceará. Depois ele faz um jogo de 2-2, foi um jogo muito ruim, para quem não lembra, lembre que foi um gol do Pikachu no final, o empate do Fortaleza, o Fortaleza estava ganhando, levou a virada do Náutico lá nos aflitos pela Copa do Nordeste, e o Pikachu foi lá e fez o 2-2. E também ele fez um outro jogo muito ruim, que foi o 1-1 contra o Botafogo da Paraíba. Então, perto dos clássicos, onde ele empatou com o Ceará em 1-1 em 2022, ele teve mais 2 empates contra Náutico e Botafogo. Lembrando que 2022 já era um time de Libertadores, porque o Fortaleza era a primeira vez que estava na Libertadores. Não era um grande elenco, mas também o Náutico e o Botafogo da Paraíba não eram grandes elencos assim, e o Fortaleza se complicou nesses jogos, perto de um clássico rei em que ele não teve a situação de ganhar. Tá? Aí vamos para baixo aqui, 2023 ele teve um 2-0 do ABC que foi muito criticado lá no Frasqueirão, que foi chamado de jogo do século, não sei se você lembra isso, mas foi chamado de jogo do século. Jogo muito ruim, apresentação muito abaixo do Fortaleza naquela partida. 2-0 o ABC venceu o Fortaleza. Vem para o clássico, perde o clássico, depois se recupera na Copa do Nordeste contra o Bahia por um 3-0 e depois ganha o CSA de 3-0. Mas nesse contexto de fevereiro, começo de fevereiro, de novo, o Fortaleza faz más partidas e é tudo muito perto do clássico, ou antes ou depois. Vai guardando essas informações aí, que daqui a pouco eu quero chegar numa conclusão e uma análise. Em 2024, ano passado, o Fortaleza também teve maus momentos no começo da temporada. Aí um pouco mais para frente, né? Um pouco mais para frente. Ele ganha do Maracanã de 3-0.
na semifinal. E quem não lembra, a primeira semifinal foi 1-1, que o Fortaleza teve um gol do Lucero, assim, dificílimo empate. O Fortaleza estava perdendo, jogando nada contra o Maracanã no jogo de ida da semifinal. Ele perde o clássico, esse aí é a final, né? Ou é a sexta rodada, desculpa. Ele perde pro clássico pro Ceará. Aí ele vai jogar contra o Vitória, ele perde no Castelão. E aí ele vai jogar contra o Maranhão e é aquele jogo que o Fortaleza ganha 2-0, depois leva uma virada. Aí depois veio o clássico da final, que é o empate, que aí começa as finais, a gente perde ali em 2024 o Hexa, né? Mas olha só, perto do clássico. Faz o clássico, perde o Vitória e perde o Maranhão. É uma tabela muito parecida com a de hoje, né? A de 2025 aqui embaixo, ó. Porque ele vem ganhando o Floresta, ele ganha do Sport fora de casa, ele perde o Clássico Rei, ele perde para o Altos e ele vai enfrentar o Vitória. Então tá perto, né? É muito parecido no momento do calendário de 2024 e 2025. O que tu quer dizer com isso, Danilo? O que é que esses dados querem dizer para a gente? Sabe o que é que esses dados querem dizer para a gente? Que o Fortaleza, em algum momento nesse início de temporada, ele parece realmente que o pé não, o pé abaixa demais. Ou o pé levanta demais, desculpa. O pé baixa é quando o cara tá forçando bem. Mas aqui o pé está muito alto. Não tem pé no acelerador. Tem momentos da temporada que o Fortaleza não faz nada e produz jogos ruins. Repito, vamos voltar aqui. Eu falei na minha análise: jogo ruim contra o Náutico em 2022, jogo horrível contra o Botafogo da Paraíba, jogo ridículo contra o ABC lá em Natal em 2023. Depois ele vem para 2024, faz um jogo muito ruim contra o Vitória, que o Vitória ganha com um gol de pênalti e no final do jogo, e contra o Maranhão ele leva uma virada histórica que foi comemorada, assim como a de ontem foi comemorada pelos torcedores de ter lá do Piauí, porque foi o Fortaleza, parece que 20 e tantos anos, 30 e poucos anos não perdia de um time piauiense e ele ontem fez essa façanha. E ontem, mesma coisa, pós-clássico, contra o Altos, um jogo de virada, ele perde para o time piauiense. No frigir dos ovos, o que é que você quer falar, meu amigo Danilo, que eu não entendi ainda ou já entendi um pouco, mas me diga, explique muito bem, que o Fortaleza de Vojvoda, ele tem suas curvas negativas e essas curvas negativas levam a o torcedor sentir um pouco de raiva e alguns vergonha pelo futebol apresentado por esses jogadores. Lembrando, o time de 2022 não era o mesmo de 2023. Tinha algumas peças, mas não era o mesmo. O de 23 não é o de 2024 e o de 24 muito menos. O de 24 é mais parecido com o de 25, mas o de 24 para o de 23 é uma diferença muito grande os times. O Fortaleza vem crescendo fora de campo, com orçamentos, batendo cada ano recorde, jogando Libertadores, mas mesmo assim continua a escolha de jogos. O Fortaleza não entra em alguns jogos com o sentimento de que vou amassar e vou ganhar facilmente. O Fortaleza não faz isso. E até um papo que aí a coerência me chama a atenção, que eu tinha falado nos primeiros jogos, como o Fortaleza estava ganhando, estava tranquilo, tocando bola, apresentando um bom desempenho mesmo com um time muito fraco do outro lado, que foi Motoclube, é, Horizonte, Cariri, Floresta, esses times aí do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Eu estava até surpreendido pelo potencial e pelo que o Fortaleza estava criando, assim, em relação ao que a gente vê a marcha lenta que ele começa todas as temporadas com o Juan Pablo Vojvoda no seu comando. Então, o que é que eu imagino? O torcedor está muito com raiva hoje ainda, eu estou também chateado. Eu estou mais vergonhado que chateado, essa é a grande realidade. Mas aquele discurso do Marcelo Paz, do Tinga, do Vojvoda, desses caras que eles fazem o Fortaleza dizendo a gente tem que comemorar no fim. O Alex Santiago até falou isso. O torcedor tem que ser feliz no final do ano, não no começo do ano. Eu acho que eu concordo, mas não dá para fazer atuações como aquelas de ontem, como aquela do Maranhão, como aquela do ABC, como aquela do Náutico. Em cada ano, pincelando um jogo que foi de fato ridículo. Ridículo mesmo, ruim, péssimo. E aí
Eu acho que é isso mesmo. O Fortaleza escolhe jogo. Essa é para mim a minha análise. E eu falava isso, escolhe jogo de verdade. Por que eu citei a questão do Sacha lá no início? Justamente por isso. Porque o jogador que estão lá, Breno Lopes, eh, jogadores grandes, né? Que já tem participação nacional, jogaram Libertadores, etc. O próprio Davi Luiz, o Gastão que estreou ontem, acho que até os dois fizeram uma boa partida, né? Primeiro jogo deles não dá para crucificar e matar todos eles, assim, dizer que não presta, que manda embora Gastão, Davi Luiz. Acho que eles fizeram uma boa partida a estreia. O Rosseto fez uma boa partida também, um jeito tranquilo. O Zé Welles fez uma boa partida também, mas ontem os erros individuais mataram o Fortaleza. Esses erros individuais muito por conta de relaxamento, para mim. Um relaxamento do João Ricardo e outro do Tinga. O Tinga inventou. E não tô falando, não é o Danilo que tá falando, foi ele mesmo. No final do jogo ele disse eu poderia não ter inventado e feito simples, mas ele inventou. O João Ricardo tá sem confiança. 2 jogos, 2 frangos. Então, o que leva o Fortaleza a. Aí eu não quero individualizar culpas, tá? Só para deixar claro. Eu acho que a culpa de ontem é João Ricardo e Tinga, mas a culpa desse momento, dos 2 jogos da temporada, é de um clube ou de um elenco que simplesmente escolheu o jogo. Tanto contra o Ceará. E aí, é muito, é muito curioso que quando eu falo, eu trouxe esses dados, que é tudo perto do clássico, ou antes ou depois do clássico, jogos de baixa técnica, de preguiça, de ser um vexame o futebol apresentado, é no meio do clássico e esses clássicos o Fortaleza não vence. O Fortaleza não sobrepõe-se ao Ceará. Então tem algo aí. Tem um momento do clássico que vai chegar ou é depois de um clássico que o Fortaleza faz esse tipo de atuação pífia e ridícula que aconteceu ontem e que, repito, aconteceu contra o Maranhão, aconteceu contra o Náutico, aconteceu contra o ABC. É curioso isso, tá? É curioso. Talvez a chave, então, Danilo, seja vencer o clássico e aí não tem esse momento. Eu acho que não é essa a chave. Eu acho que o Voivoda e o elenco eles têm que encarar um pouco mais com seriedade algumas coisas. Por exemplo, eu imagino que ontem alguns jogadores poderiam ter dito: não, treinador, não vou, tô sentindo aqui. Desce o tal do Miguel. Porque se eu acho que se levasse o Prior, levasse o Canela, levasse o Mancha, levasse essa galera mais jovem, que tem mais vontade de apresentar algo, acho que poderia ser diferente. Poderia ter perdido, mas a atuação poderia ter sido diferente. O desempenho poderia ter sido diferente. Porque os caras querem mostrar algo, talvez os que estavam lá já estabelecidos, time titular ou reserva imediato daqueles titulares estavam com a vida ganha. Tanto que quando a gente coloca que Zé Wellison, que foi o melhor da partida, é um cara que acho que vai ser titular, mas ele sabe a sombra que ele tem de um Sacha, de um Martinez, de um Rosseto, para ele ter cavar uma vaguinha no meio de campo. E quando a gente vê uma estreia, que aí os caras estavam com a maior vontade do mundo, que é Davi Luiz, o Ávila, o Gaston Ávila, todos fazendo isso, aquele jogo, para mim, na minha humilde opinião, contra o Altos, um time que não é essas coisas todas, e o Fortaleza com o seu terceiro time ou com o time reserva, com o meio sub-20, se quisesse ter jogado, ganharia a partida com tranquilidade, sem muito aperreio, com todo respeito ao Altos, porque é muito diferente o nível, mas o pingo de vontade ontem poderia nos ajudar, que não aconteceu. Então eu acho que, no geral, o Fortaleza ele perdeu para ele mesmo, e o Fortaleza perdeu para escolha de jogos que ele costuma fazer em alguns momentos da temporada e principalmente no início de temporada. Esse time, com o Voivoda, tem mais um dado aqui. Ele vai começar a engrenar no final de março para abril. E sabe o que é que tem esse ano? É a Série A que começa. Nos outros anos, a Série A começava final de abril, meio de abril para maio. Esse ano já começa no final de março. Então, talvez a gente tenha um time, tomara que tenhamos, né? Tomara que a regra continue. Faz esses vexames, tem esses problemas, mas começa a Série A e começa bem. Tomara que comece bem a Série A, para a gente ter uma Libertadores, uma Série A competitiva e que a gente não tenha um tipo de atuação como esse. Mas um spoiler para o torcedor.
que eu já tô meio que me acostumando, ou internamente tô já meio que me acostumando. Até lá, teremos atuações pífias como essa. E detalhe, sempre na era Vojvoda, que teve essa baixa técnica, que os jogadores escolheram jogos que a vontade foi muito pouca para jogar um jogo, e no futuro o Vojvoda leva umas goleadas do nada. O time do Vojvoda leva uma goleada, foi o Cuiabá, foi outros jogos. Eu vou fazer esse levantamento no futuro, porque eu acho que se acontecer a mesma coisa que está acontecendo, pode acontecer o mesmo roteiro de 22, 23, 24 em 25, tá bom, gente? Tá difícil. É difícil ouvir isso, é difícil falar isso, mas eu estou encaliçado porque é assim que parece que ser. Acho isso correto? De jeito maneira. Antes que alguém tava, tu acha isso bonito? Não, acho não, acho horrível. Porque eu acho que o Fortaleza tem que ter seriedade em todos os seus atletas. Seriedade, não que eles não sejam vagabundos, como alguns aí, alguns canais abrem a boca e chama, esculhamba jogador. Eu não faço isso aqui, nunca vou fazer, nunca vai partir de mim isso. A seriedade que eu falo é ao jogo, ao futebol, ao profissionalismo naquele momento. Gente, eu jogo contra o Altos. Meu irmão, já que a gente não quer jogar muito, não tá muito inspirado ou não tá muito motivado para estar aqui hoje, vamos tentar fazer logo os 2, 3 gols aqui no primeiro tempo, depois a gente amorna nesse jogo, cozinha o galo e não joga nada, porque a gente faz só cumprir a tabela. Mas não, fica nesse não querer, 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 e acontece casos como o de ontem lá no Albertão. É chato ouvir isso, né? Mas é o que eu é a única coisa que eu tento eu consigo entender desse momento do Fortaleza e do Vojvoda no comando técnico. No mais, vamos esperar para melhorar, né? Amanhã, se eu voltar lá para casa, que eu não sei, né? Se der tudo certo, eu volto amanhã à tardezinha para noite, a gente faz uma live do chat, fala com vocês aí do outro lado, para a gente até continuar discutindo muito sobre Fortaleza e esse momento ruim. Mas o que importa é que tem que vir a resposta contra o Vitória, por dois motivos. Já de agora eu tô falando isso, que eu vou falar essa semana toda. Tem que vir a resposta com vitória, porque tira a carga negativa de 2 jogos, de 2 atuações ruins, e volta a vencer no campeonato do Nordeste e reassume a liderança do certame, porque isso é muito importante. A gente joga dentro de casa, tem que se ligar nisso, e o Fortaleza não pode vacilar. Porque, ó, outro spoiler, tem outro jogo desses assim, muito parecido com o do Altos, na Copa do Nordeste, que é o Souza. O Souza tem mesma característica, estádio ruim, o campo ruim, tal, tal, tal. Não pode ir com essa brincadeirinha que foi ontem lá em Teresina. Tem que ir para Paraíba com outra postura. Jogar bola e tentar trazer o 3 pontos de lá. É difícil. O esporte quase não consegue ir lá. O Altos estava ganhando, ele virou na primeira rodada. Então tem que se ligar nesse jogo também, porque esse jogo também pode ser um divisor de águas aí para ser primeiro ou segundo ou até terceiro do grupo do grupo A da Copa do Nordeste. Então, seu Fortaleza, descansa agora, está todo mundo de folga, volta a treinar e trata de vencer o Vitória, porque para pagar as 2 más atuações e reassumir a liderança, porque é importante a liderança, é importante a liderança. E eu aposto que aí sim eles vão totalmente motivados para esse jogo contra o Vitória, um time de Série A, um time grande, clássico nordestino, visibilidade de todo mundo. Aí eu acho que a postura vai ser diferente, mas precisa ser diferente de verdade, não só achar, tá bom? Eu encerro esse vídeo de hoje com a Dom Beijinho, a nossa patrocinadora, e eu espero que vocês sigam a Dom Beijinho no Instagram deles, está aqui embaixo, ó, passando Dom Beijinho, _. O WhatsApp é 998017679 para suas encomendas, seus salgados, seus doces. O telefone fixo de lá para você fazer sua encomenda é 3274-2987 e ela fica na rua Chico França 640 na Messejana. E a gente encerra dando moral ao nosso patrocinador. Dom Beijinho, muito obrigado. Faz aí a força pra gente também, você que tem Instagram, segue lá, diz que veio pelo Razão, só para eles saberem a nossa força e eles continuarem com a gente por aqui, porque o contrato é até final de fevereiro, tá bom? Cheiro no coração de vocês e amanhã a gente volta
com um pouquinho mais de menos dor de cabeça, porque ainda estamos com dor de cabeça, mas amanhã a gente volta para falar de mais de Fortaleza. Fique com Deus e até amanhã. Oh, meu amado tricolor, você é